o que Não disse... há quem entenda mais de linguagem corporal no Brasil do que a Marta, que é a nossa próxima convidada aqui, fonoaudióloga e, enfim, já trabalhou com muitos políticos e políticas, trabalhando essa questão do, enfim, de como eles se apresentam para as pessoas. Porque, por exemplo, eu estou falando com vocês assim, né? Com a mão. A Marta não está ouvindo só o que eu estou falando, ela está olhando para o que eu estou falando. Aqui, ó, para o que o meu corpo está dizendo. E eu dei uma pausa entre o que eu acabei de falar e o que eu estou falando. Essa pausa quer dizer alguma coisa para a Marta. Se eu cheguei para trás e abri as mãos aqui, também quer dizer alguma coisa. Você fica maluco se você começa a pensar na Marta enquanto você está falando. Então vamos chamar ela, porque ela talvez possa fazer uma das leituras mais interessantes que vocês vão ver hoje nas análises sobre a entrevista de Bolsonaro. E ela está aqui com a gente no ICL Notícias essa manhã. Marta de Andrada e Silva, seja bem-vinda mais uma vez. E não vou esquecer, a primeira vez que você passou por aqui, analisou até o Juca Kfouri. Foi uma coisa espetacular. Analisou o Edu, analisou os pré-candidatos na época agora. E hoje você tem uma missão gigantesca aqui com a gente, né? Que acho que num primeiro momento agora é analisar de uma maneira geral o que Bolsonaro disse, mas não disse. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos, bom dia, Eduardo, bom dia. É um prazer estar aqui, então vocês podem me convidar sempre, que eu virei com o maior prazer. E fiquei ontem assistindo a entrevista, reassisti, anotei, porque é isso que o Eduardo falou, né? A gente fica no detalhe. Então, olhando, vendo o que tem que eu não vi... e ele teve uma comunicação não verbal que demonstrou muito o seu nervosismo, muito. Teve uma coisa muito presente que ele jogou muito com o corpo para frente, com o corpo para trás. Então, a hora que ele pegava e falava assim, eu estou incomodado, ele punha o corpo assim para trás, né? E ele começa dando um sorriso, né? Um boa noite, boa noite, que foi um sorriso pouquíssimo natural, né? Quer dizer, alguém deve ter me falado, sorri, seja mais simpático. Então, ele dá um único sorriso no boa noite no começo, e aí depois ele fecha o rosto, e ele faz muito movimento de corpo. Ele usa um gesto assim, né, com mãos abertas, que não é muito interessante, porque as mãos abertas acabam poluindo muito a imagem. E ele está nervoso, muito do nervoso, a gente vê que o tempo todo ele molha a boca. Então você vê a língua dele. Por quê? Porque você fica com a boca seca muito quando você está mais nervoso. E ele faz isso muito frequente. Então, até os problemas que ele tem fonoaudiológicos, de um discreto, uma coisa que não é muito firme, né? Ele tem um lábio, os lábios são mais moles, a língua também, ficaram muito mais presentes, justamente porque ele estava bem nervoso. Eu não sei se para alguém deu a impressão de que ele estava calmo, mas ele não estava calmo, porque a boca dele demonstrava isso, o movimento do corpo demonstrava isso. Agora, Marta, você consegue analisar, porque tem muita gente que fala o seguinte, não, mas tudo isso é o teatro dele, esse negócio que ele faz, não sei o que, tudo isso é marcado, é ensaiado. Você consegue analisar o que tem de marcado, ensaiado, e o que tem de um nervosismo genuíno mesmo, de um estresse genuíno ali? Dá para sacar a diferença? Olha, eu acho que essa questão de molhar o lábio da língua, ele não ensaiou. Entendi. Eu tenho certeza que ele não ensaiou, porque isso normalmente ele não faz. Ele não é uma pessoa que articula bem, né? Abre bem a boca e fala. Isso ele nunca foi. Mas ele estava pior. Por quê? Porque ele estava nervoso. Então, isso ele não ensaiou. Eu acho que o que vem dele são coisas ensaiadas, são coisas muito, não sei muito como dizer, muito pouco discretas, do tipo vir com uma coisa escrita na mão e mostrar esta mão eventualmente. Isso sim é ensaiado, né? Eu acho que ele pensou o que ele ia falar, talvez na vacina, ele pensou, ele veio com um número na cabeça, mas ele não é um cara que no fundo, preparar o Bolsonaro seria uma coisa... Bom, eu nunca aceitaria de qualquer jeito, mas seria uma coisa impossível, porque ele não tem escuta, né? Você fala, ele faz de uma outra forma. Então, ele não é uma pessoa... a gente faz tanto media training com político, treina...
mas ele não é uma pessoa que dá para fazer isso, porque ele não escuta, né? Basicamente, ele não escuta. Ele, na verdade, não escutou, ele escuta as perguntas do jeito que ele tem, ele pega um pedaço. E aí, eu concordo que a gente criticar é meio difícil, mas, assim, ele é o tipo do sujeito que não adianta fazer perguntas muito longas, porque ele vai pegar um pedaço da pergunta. Então, uma coisa que eu acho, tanto do William Bonner quanto da Renata, é que as perguntas foram muito longas. Ele é uma pessoa que o ideal é você enfrentar com perguntas mais diretas, mais curtas. A Renata, eu acho até que, o que ela fazia? Ela fazia uma pergunta longa no início e depois, na retomada, ela simplificava um pouco e deixava mais curta. Por quê? Porque ele, se você fizer uma pergunta muito longa, ele vai pegar um trechinho e ele vai transformar. Todas as perguntas ele transformou. Todas. Ele pega um pedaço e traz para ele. Aí, era fácil cortar? Não, estavam tentando cortar. Mas eu acho que a coisa com ele funciona mais curto e um pouco mais repetido, sabe? Um pouco mais... Porque ele vai transformando e ele não escuta, ele não responde o que você perguntou. Tudo bem, muitos não respondem, mas ele tem uma transformação que é difícil. E muitas vezes ele dá o que você está interessado na segunda vez que você pressiona. A questão do jacaré não apareceu na primeira, aparece na segunda. Aparece depois. Então, se você insiste com ele 1, 2, 3, na terceira ele entrega e normalmente responde o que você pretende. Então, ele é uma pessoa muito difícil de entrevistar. Muito difícil. Queria passar agora a bola para a Cristina também, que ela quer te perguntar. Eu estou ouvindo a Marta aqui fascinada, porque a Marta fez um comentário absolutamente preciso sobre a maneira de se entrevistar o Bolsonaro. Eu já vou para a minha pergunta, mas eu queria realmente concordar com isso, porque eu acho que muitas entrevistas, sobretudo em televisão, pecam exatamente por essa técnica que, a meu ver, é equivocada, de entrevistar um político. Isso serve para o Bolsonaro, mas serve para qualquer político. Você tem que fazer perguntas muito curtas, tem que ser um mano a mano muito afiado. Se você faz perguntas longas, você dá tempo para que ele elabore uma resposta. Então, acho esse comentário da Marta muito preciso e que deve servir de guia até para nós mesmos aqui nas nossas entrevistas. Mas, enfim, o que eu queria te perguntar, Marta, é o seguinte, uma coisa que eu observei na entrevista. O conteúdo não combina com a forma. O que eu estou dizendo? Mesmo naqueles momentos em que o Bolsonaro tenta se apresentar, né, como um político mais respeitador, digamos assim, né, das institucionalidades, né, este conteúdo, esta fala não combina com a forma dele, né, porque ele mente o tempo todo. Então, conteúdo e forma não estão sincronizados, digamos assim, né? Acho que esse é um ponto fraco da comunicação dele, mas eu também não sei se isso é uma percepção minha, eu queria te ouvir sobre isso. Eu concordo totalmente, Cristina, acho que ele não tem... ele é muito ruim no não verbal, né? A pergunta da Renata foi a primeira hora que ele desviou o olhar para baixo, do tipo, nossa, essa pergunta... Ele sabia, provavelmente, que vinha algo de Covid, mas ele escuta a pergunta dela toda com o olhar para baixo. Porque na hora ela começa, ele abaixa, falando, quase... você pode achar que ele esteja escrevendo, mas ele não mostra, né? E em nenhum momento ele tem uma coisa humana, né? A primeira resposta dele para o Bonner, quando ele usa, na verdade, ele fala 2 vezes, é mentira, e fala não é verdade, ele tem um tom muito agressivo na resposta. O tom de voz dele é agressivo, na primeira resposta. Eu falei, nossa, ele vai se estourar, vai levantar e vai embora. Aí depois ele percebe e tenta se controlar, mas a primeira, na hora, você vê que ele está bem irritado. Então, eu acho que ele tenta falar, né? Tenta chegar e falar assim, não, isso não é verdade, isso é fake news.
Fora que ele trazer o fake news para pôr na boca do Bonner logo no início, né, me espantou até porque achei que ele fosse demorar para fazer isso, mas ele faz na primeira. Então, eu acho que às vezes ele tenta amenizar, mas ele não aguenta, assim. Ele tenta fazer uma coisa um pouco mais, segurar um pouco o gesto, movimentar menos, mas ele não consegue, né? Não consegue. E eu acho que ele se controlou em vários momentos. Eu acho que ele deu aquela respirada, olhou para baixo, porque ele daria uma resposta mais curta e mais agressiva, né? O tom de voz dele é um tom muito agressivo. Outra coisa que parecia ele estar nervoso, ele engoliu seco, aquela engolida. Isso é típico que a boca está seca. Ele fez isso algumas vezes ao longo das respostas. Enquanto ele estava ouvindo, ele dava, né, aquela engolida. Ele não usa um gesto de acordo, né? Ele usa uma mão aberta que não faz ali vias de um gesto assim, né? Que ele faz abrindo e ele engruvinhou a testa, né? Que é uma coisa bem presente também. Marta, sobre a mão, queria aproveitar para te perguntar, você já comentou da anotação, que foi uma anotação ensaiada, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. O que ele pretende com uma anotação dessa ensaiada? Porque ele abria a mão várias vezes. Que é o repeteco de 2018, né? Que ele fez igualzinho, né? Que é igualzinho, né? Então, primeiro deixar as pessoas na rede falando o que está escrito na mão dele, porque isso né? Na hora que você viu a primeira hora que estava escrito, ficou todo mundo na rede, então, na verdade, a pessoa perde a atenção e fica lá tentando ver o que está escrito na mão, né? Não tinha nada a ver com respostas, mas, na verdade, tudo que estava na mão era um conteúdo ali, teoricamente, na visão dele, ameaçador para a Rede Globo, né? Na verdade, essa coisa da mão, para mim, é a coisa mais, não sei se eu posso falar, mas é uma coisa de muito mau caráter, sabe? Porque é como se fosse primeiro, envolve as pessoas como ele já tinha feito em 18, as pessoas ficaram tentando descobrir, porque já imaginaram que não era, porque as pessoas falaram no começo, cola, não era cola. A mão era exatamente uma coisa de ameaça. Não era uma cola, não era nada que ele tinha que prestar atenção de número. Ele repetiu a mesma coisa de 18, exatamente. É muito chocante que ele faça isso sendo presidente, né? Muito chocante que ele venha ter um debate em 18, que ele, quer dizer, agora, em 2022, que ele é presidente, que ele tenha, porque, no fundo, ele veio... talvez até parecido, é que eu acho que em 18 ele estava mais cantando de galo, as pessoas não conheciam tanto essa dinâmica dele, mas ele, de certa forma, a postura não mudou o fato dele ter sido presidente. Agora, Marta, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu recebi ontem um monte, você sabe, eu sou casado com uma atriz e nossos amigos têm um monte de ator, atriz, e foi quase que um consenso ontem que o Bonner pecou no estilo canastrão demais, assim. Que ele tava muito, assim, e canta pra G. Você não achou? Você não acha que ele... Eu achei total. Eu não ia nem falar isso, mas eu acho que acaba prejudicando uma entrevista como essa, porque, o assunto é tão sério e você tem tanto como desmontar o cara, assim, sendo sério. Os assuntos são sérios. Os assuntos são tristes, os assuntos são fortes. Não precisa, assim, enfim, foi a minha visão, mas eu fiquei até na dúvida se eu perguntava para você ou não, porque a gente fica naquela, não, vamos só falar do Bolsonaro, etc, mas isso é um ponto importante para mim, eu queria a sua opinião sobre isso. Nossa, eu concordo total. Na minha rede, que eu tenho muitos amigos jornalistas, todo mundo era quase dizer, pô, que banana, que coisa. E acho também, né, a Cristina reiterou isso, que as perguntas deveriam ser curtas, e que ironia não pega, né? Ele foi irônico. Eu acho que ser irônico ali, para o grande público, para a grande maioria das pessoas, não funciona. Eu até entendo a ironia, porque, na verdade, é quase dizer, né, ou você fica com muita raiva e dá vontade para cima, ou você fica ali irônico. Mas quem que pega esta ironia? Ele chama o Bonner, né, de mentiroso, fala que são fake news e o Bonner rebate com um sorriso? Não fica muito claro, né? Na hora que ele fala aquela frase, né, tá até aqui a frase,
você está me estimulando a ser um ditador? O Bonner volta, não, peraí, e mesmo rindo, peraí, isso não é para rir, né? Eu concordo totalmente, e eu acho que ele tinha que ser um pouco mais, se me chamarem de mentiroso, eu não vou devolver aqui. Não, peraí, quem é mentiroso é o senhor, né? Você, sei lá, ou devolve. Porque eu acho que a tentativa de não bater boca, né? Porque eu até acho que a Renata, ali, na hora da Covid, na primeira dela, e mesmo na educação, ela foi mais firme. Ela não usou de ironia. Ela tentou encurtar, ela voltou, o olhar dela foi sempre sério. Então, assim, a questão irônica, eu acho que o irônico na televisão, irônico para o grande público, não pega. Não pega. Eu posso até entender que foi um recurso que ele usou, mas eu acho que no enfrentamento dá essa sensação de muito dizer, ele se saiu bem, ele se saiu vitorioso. Opa, lá. Ontem, não imaginei que eu fosse ver isso na rede, mas eu vi. Né, sendo que na minha rede não são, né, eu não tenho bolsominions na minha rede. Então, ainda dá essa sensação de que ele, né, não vitorioso, mas de que ele se deu bem, não. Então, eu concordo, e acho que a questão, e acho até que na volta, a questão do tamanho das perguntas, a Renata conseguiu focar mais, e ela pegava numa coisa, ela pegava, por exemplo, na questão de Manaus, do oxigênio, e o Bonner continuava estruturando, meio rindo ironicamente, às vezes coisas longas. Não funcionam. Não funcionam. E se te chamam de mentiroso, né, responde com força, porque, peraí, né, não entendi a estratégia. Né? Eu nem acho que o Bonner seja uma pessoa irônica, mas ontem ele esteve irônico em vários momentos durante a entrevista, vários momentos. Tá certo, Marta, a gente agradece, né, Edu? Demais. Sempre muito bom te ouvir suas análises. Obrigada pela participação aqui no ICL mais uma vez e bom dia. Obrigada a vocês. E, olha, vamos torcer para que no debate tenha outra estrutura, porque essas estruturas de coisas muito longas não funcionam, né? Eu acho que já não funciona no nosso debate, né? A gente já tem discutido isso, né? Quando vocês falam do debate, quando a gente fala do debate americano, precisaria ter uma dinâmica diferente, perguntas longas demais, a gente precisaria ter uma coisa um pouco mais. Vamos ver se a gente consegue, né? Se as pessoas tentam fazer uma coisa de quebrar um pouco esse formato, que é o formato que acompanha, né? Ali é no formato de entrevista, mas o nosso formato de debates é também de coisas longas, de perguntas longas. Né? Bom, um prazer, sempre aqui à disposição, e é uma luz a gente poder falar e trocar opiniões sobre comunicação e sobre todas essas questões que envolvem a boa fala, a boa comunicação.